Gilberto de Melo Freire nasceu em Recife, no dia 15 de março de 1900. É um grande escritor da nossa literatura brasileira. Dedicou-se a ensaios sobre a interpretação do Brasil sobre os ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Freire foi o intelectual mais premiado da história do país, laureado com o Prêmio Aspen, história que consagra indivíduos notáveis por contribuições excepcionais valiosas para a cultura humana. Dentre outros prêmios e honrarias, recebeu a Ordem do Império Britânico, o Prêmio Jabuti de Literatura, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio de Excelência Literária na Academia Paulista de Letras, medalhas de Portugal e Espanha e a Ordem Nacional da Legião da Honra da França. Sagrou-se ainda imortal na Academia Pernambucana de Letras. Sobre Freire, falou Monteiro Lobato. O Brasil do futuro não vai ser o que os velhos historiadores disseram e os de hoje repetem. Vai ser o que Freire disser. Freire é um dos gênios de paleta mais rica e iluminante que estas terras antárticas ainda produziram. Seu primeiro e mais conhecido livro é Casagrande Senzala, publicado no ano de 1933 e escrito em Portugal. Freire rechaça as doutrinas racistas de branqueamento do Brasil. Baseado ainda em Franz Boas, demonstrou que o determinismo racial ou climático não influencia no desenvolvimento de um país. Ainda, essa obra foi precursora da noção da democracia racial, com relações harmônicas interétnicas que mitigaram a influência social do passado da escravidão no Brasil, que, segundo Freire, fora menos segregadora que a norte-americana. Embora seja sua obra mais importante, também recebeu críticas por diversos aspectos do livro, como críticas à linguagem da obra, considerada vulgar e obscena, e críticas ao que é chamado por parte dos estudiosos de mito da democracia racial, que, segundo a filósofa Djalma Ribeiro, é uma visão que parasita a prática antirracista, pois romantiza as violências sofridas pela população negra. Muito embora Freire seja considerado ideólogo da democracia racial, esse conceito não foi abordado diretamente em Casagrande Senzala. Em Recife, chegou a ter seu livro queimado em praça pública, ato apoiado por colegiado religioso da cidade. Muito diferente da imagem que a maior parte dos brasileiros tem da região, o Nordeste de Gilberto Freire é uma terra de fartura, de águas abundantes, onde nunca se deixa ver uma mancha d'água, um avanço de mar, um rio, um riacho, o esvaziamento de uma lagoa, como no poema de Carlos Pena Filho, classificado pelo autor como tentativa de ensaio ecológico. O livro retrata aquela região agrária do Nordeste, que, segundo Gilberto, foi por algum tempo o centro da civilização brasileira. O Nordeste de Gilberto Freire é o da região da monocultura da cana, sustentada pelo braço escravo, dos grandes senhores de engenho, patriarcas de voz áspera, cujos gritos faziam tremer crianças e mulheres, mandões ligados à terra, aos bichos, à vegetação, o tipo mais puro de aristocracia brasileira. Uma aristocracia quase feudal, de hábitos requintados, que sabia recepcionar, lia livros e revistas, cultivava a música em pianos. Cada propriedade era um mundo à parte, autossuficiente, dirigida pelo patê familiar, como um pequeno império. Ali, modelada pela cana-de-açúcar, surgiu uma civilização original, hábitos muito peculiares, uma cozinha riquíssima em doces e comidas açucaradas que levavam ao delírio as sinhás e os meninos, luxo nos trajes, excesso de joia nas mulheres, uma atividade sexual desregrada, que os moleques exibiam-se, escandalizando os moralistas. Quando de sua publicação, Nordeste foi considerado uma novidade na obra de Gilberto Freire, um livro eminentemente geográfico, mais simples e despojado do que as obras anteriores. É comum a impressão popular que se tem do Nordeste sobre as secas e a pobreza, os bichos magros e as areias que se estendem no horizonte. Gilberto busca mostrar em sua obra um outro lado deste mesmo Nordeste, compondo uma paisagem repleta de histórias de maçapês e cana-de-açúcar. Um olhar sobre o Nordeste do Brasil na época da colonização, de uma economia voltada para a produção açucareira, mostrando os impactos de uma cultura escravista latifundiária canavieira.
O foco principal do texto reflete as questões sobre a produção do açúcar no Nordeste, que se estende do recôncavo baiano ao Maranhão, e sobretudo Pernambuco e Recife. Em sua obra, já na página 46, ele vai dizer o seguinte: este Nordeste, de terra gorda e de ar oleoso, é o Nordeste da cana-de-açúcar, das casas grandes dos engenhos, dos sobrados de azulejos, dos mocambos de palha de coqueiro ou de coberta de capim-açu. O Nordeste da primeira fábrica brasileira de açúcar, que não se sabe o nome, e talvez da primeira casa de pedra e cal, da primeira igreja no Brasil, da primeira mulher portuguesa criando um menino e fazendo doce em terra americana, dos palmares do Zumbi, uma república inteira de mucambos. Vê-se explicadamente que Freire não somente fala sobre os impactos ao meio ambiente que a cana causaria, mas também da cultura criada e da importância deste Nordeste na construção da história brasileira, e dessa paisagem que se vê presente na relação estabelecida entre natureza e homem. Em 6 capítulos, o autor discorre sobre a cana e suas relações com a água, a mata, os animais, e dando mais ênfase na relação com o homem. Primeiramente, o autor discorre sobre o solo, os maçapês e a monocultura. Segundo Freire, o empobrecimento do solo em tantos trechos do Nordeste, por efeito da erosão, não se pode atribuir aos rios a sua ânsia de correr para o mar, levando as gorduras das areias, mas principalmente a monocultura, devastando as matas e utilizando-se do terreno para uma cultura única. A monocultura deixava que as outras riquezas se dissolvessem na água, se perdendo assim nos rios. Deste modo, viu-se margens que se tornaram as areias frouxas e incapazes de resistência quando esse arvoredo mais vigoroso do interior foi devastado. Mas as margens do Capibaribe e Beberibe também carregaram cantigas e confissões de amor. O problema que se insere é que o canavial hoje tão nosso, tão de paisagem desta sub-região do Nordeste, que um tanto ironicamente se chama a Zona da Mata, entrou aqui como um conquistador em terra inimiga, matando árvores, secando o mato, afugentando e destruindo os animais e até os índios, querendo para si toda a força da terra. Através da coivara e do derrubar das lenhas para aquecer as fornalhas, a mata atlântica da região foi se perdendo. Foi sendo consumida pelos engenhos e a monocultura escravistas que, segundo Gilberto Freire, a história natural como a social do Nordeste de cana nestes 4 séculos é uma história de desequilíbrio, em grande parte causada pelo furor da monocultura. Suas fomes, algumas de suas secas e revoluções são aspectos deste drama. Implementa-se no texto as relações humanas, a aristocracia quase feudal, e aborda as ligações entre escravo e senhor de engenho, entre senhor de engenho e usineiros, a construção da família tradicional, patriarcal e os movimentos como a Guerra dos Mascates, as grandes revoluções que fizeram modificações significativas. Documentos antigos são citados, e vê-se principalmente a relação do povo brasileiro com os portugueses, com médicos como Aquino Fonseca, Arruda Câmara e Joaquim Serpa, a quem Freire dá importância principalmente devido às propriedades da época, partindo das doenças e das curas pelo conhecimento das plantas, incluindo-se também a curiosidade que incitou estudos sobre as plantas regionais, com o intuito de beneficiar também outras populações. Por fim, Freire conclui que as influências desfavoráveis ao homem da cultura da cana-de-açúcar, quando realizada como se realizou entre nós, com exclusão de culturas de subsistências, pelo latifundiário, pela escravidão, pelo patriarcalismo monossexual, ao mesmo tempo que monocultor, foram inevitáveis. Porém, foi assim essa civilização nordestina açucareira que enriqueceu a cultura brasileira, e nenhuma mais criadora que ela de valores políticos, estéticos e intelectuais. Em Nordeste, houve as críticas, mas o autor também absorveu de maneira satisfatória o Nordeste brasileiro e suas passagens históricas essenciais à construção de uma cultura bem abrasileirada, construída em mãos de escravos, distribuída nas produções de açúcar, nos canaviais, e no povo que constituiu época de grande contribuição conceitual política, estética e de conhecimento para o Brasil. Gilberto de Melo Freire foi um polimata brasileiro, ganhador de vários prêmios conceituais, e é um dos mais importantes sociólogos do século XX. Escreveu obras importantes como Casagrande e Senzala,
açúcar e foi de grande importância para a historiografia brasileira.